aí já em João 20, dá um glória. Falta gente abrir a Bíblia? Então está faltando gente dar o glória. Vamos lá, quem já achou aí, dá um glória. Está melhorando, daqui para o final do culto vocês vão achar a glória do Senhor aí. No primeiro dia da semana, versículo 1. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Foquem bastante no versículo 7, que diz assim: viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estavam com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Queridos, nós estamos aqui falando então da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi apresentado lá a Pilatos, foi condenado pelos sacerdotes judeus, foi levado então ao Gólgota, foi espancado e depois de tanta humilhação foi crucificado. Jesus morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando as mulheres vão então ao seu sepulcro para embalsamá-lo, nós vemos que ele já não estava mais lá. A partir deste momento aqui, a promessa de Jesus de que ele estaria voltando começa a se cumprir. O rei está voltando. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história da humilhação de Jesus, da crucificação e ressurreição. Mas nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles contam não de uma forma tão detalhada, pelo menos nos últimos detalhes, como João nos menciona. Então, João ele nos dá algumas outras informações. Por exemplo, em Mateus nós vemos Maria Madalena e a outra Maria, que foram até o sepulcro, mas houve um grande terremoto. Em Marcos, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo para embalsamá-lo, mas quando chegaram lá viram a pedra removida. Em Lucas, relata que quando as mulheres chegam ao túmulo, a pedra havia sido removida, mas um detalhe, não acharam o corpo de Jesus. Em ambos os relatos, o anjo pede para que elas se acalmassem e fossem avisar os discípulos. É engraçado quando Lucas fala que não acharam o corpo de Jesus. Que coisa linda, coisa fantástica, porque diante de tantas religiões que nós vemos por aí, sempre em algum lugar está o túmulo de alguém, o cadáver de alguém está lá. Sabe-se onde está a tumba de Maomé, de Buda, Confúcio e de tantos outros por aí. Mas de Jesus o corpo nunca foi encontrado. Por quê? Porque como nós acabamos de ler, a morte foi vencida. Aleluia. Bom, o Evangelho de João vai nos acrescentar alguns detalhes. Vejamos, no versículo 2, por exemplo, Maria, ao chegar ao sepulcro, percebe a remoção da pedra e sai correndo, ela sai disparada para avisar a Pedro, João e os demais discípulos. O corpo de Jesus não foi encontrado. Para onde será que levaram o corpo de Jesus? Versículo 7, nós temos mais um detalhe. Pedro e João correm ao túmulo e chegando lá, Pedro entra no sepulcro, observa as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e ao lado estava dobrado à parte o lenço, separado das faixas de linho, ou seja, os lençóis que o cobriam.
estavam separados de um lado, e o lenço à parte. Depois vemos que João entra no sepulcro, viu o sepulcro vazio e creu. Queridos, quais foram as circunstâncias que levaram Jesus à cruz? Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrarmos como tudo isso começou. Lembram-se que tudo era perfeito? Lembram-se lá o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio trouxe Deus à existência do nada o mundo. E tudo era perfeito, tudo era lindo. Nós vamos ver diversos versículos quando Deus diz, e viu Deus que isto era bom. O texto diz isso. Capítulo 1 de Gênesis 26 diz, Deus, quando ele, depois de criar toda a natureza, ele então põe a mão na massa, a sua própria mão. O texto diz que ele pôs a mão na massa, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa linda, Deus querendo se relacionar, o Criador querendo se relacionar com a criação. Que coisa linda. Aí nós vamos ver que nós entendemos que fomos então nós fomos criados para o relacionamento com o Senhor e para a glória do nome dele. Efésios 4 reverbera isso, Efésios 1, de 4 a 14 diz que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, para o louvor da sua glória. Isaías 46, 7 diz, eu que os criei para a minha glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. O salmista diz que nós somos a coroa da criação, a cereja do bolo. A natureza que é tão linda, tão fantástica, tão maravilhosa, nós ainda somos muito mais maravilhosos do que a natureza. Nós somos o que Deus, aquela coisa, quando Deus criou tudo, ele deve ter olhado assim, isso não está na Bíblia, é uma conjectura do André, mas ele olhou assim, está faltando alguma coisa. E aí ele cria então a humanidade, para completar a sua obra com algo fantástico. Alguém criado para a glória do nome do Senhor. Sermos a imagem e semelhança de Deus para o nosso relacionamento com Deus, termos um relacionamento com Ele. Para termos um relacionamento com Ele, nós precisamos ser a imagem e semelhança dEle. Nós precisamos ser santos como Deus é santo. Então, para que nós possamos viver para a glória dEle, sermos homens e mulheres para a glória a Deus, faz-se necessário a santidade nas nossas vidas, porque somente os santos têm o relacionamento com Deus. É impossível, a luz e a treva comungarem no mesmo lugar, não dá, é luz com luz, e assim como Deus é luz, importa que nós também sejamos luz. A criação perfeita, o homem como a coroa da criação, gozando de um relacionamento com o Pai, na sua primeira provação, lá em Gênesis 3, acaba sendo reprovado. Nós conhecemos o texto, quando a serpente, quando Satanás toma posse ali do corpo da serpente, e tem um diálogo ali com Eva. Então, Eva acaba cedendo, por culpa de Adão, a consequência, a responsabilidade de estar ali era de Adão. Então nós vamos ver então o pecado manchando, o pecado desconstruindo este relacionamento com Deus. Porém, nós vamos ver que isto não ficou impune. Nós vamos ver lá em Gênesis 3,15, Deus falando com a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência dela, Eva. Esta, a descendência de Eva, te ferirá a cabeça. Aqui Jesus está sendo já anunciado, é o proto-evangelho. Jesus viria para esmagar a cabeça de Satanás, embora a descendência da serpente iria ferir o calcanhar de Jesus. De que forma? Nós podemos até ver o sofrimento que Jesus passou. Isso também alguns comentaristas afirmam isso, que esse que está se referindo a isso. Mas também é o sofrimento que todos os filhos de Deus de todas as gerações iriam passar por se submeter ao senhorio de Jesus.
porque nós passamos por tribulações, como Jesus nos falou. Jesus disse que passaríamos por isso, mas nós sabemos que a cabeça da serpente está sendo esmagada, e que um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, e isto é fato. Então nós vemos aqui a promessa de que Deus enviará o nosso resgatador ao mundo para restaurar este relacionamento perdido. E aí Deus vira para a mulher e diz, multiplicarei grandemente a tua dor na tua gravidez, com dor você dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e tu serás dominada por ele. Mas o homem também não passou batido. Disse Deus para o homem, porque deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei para não comer dela, você viverá da terra, do trabalho da terra, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que você morra. Então, os seus dias serão dias de trabalho, do teu suor você vai viver. Enfim, por causa disso até a natureza, por causa do pecado, até a natureza sofreu. Até a natureza foi impactada com isso, e por isso que nós vamos ver lá em Romanos, que a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. As consequências do pecado, as consequências da obediência, a quebra do relacionamento, a quebra da confiança, foi um golpe muito grande para a humanidade. Mas nós vamos ver lá no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, o próprio Deus já fazendo ali, preparando roupas de peles para Adão e para Eva cobrirem a sua nudez, porque notaram então que estavam nus. Nós vemos aqui o primeiro derramamento de sangue para cobrir a nudez dos pecadores. Isso é reverberado lá em Hebreus, quando o escritor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso aqui está simbolizando o que nós vemos lá na frente, quando Jesus morreu e derramou o seu sangue por nós, que nós estamos aqui hoje celebrando. Romanos 5 diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. O versículo 15 do Romanos 5 diz, mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Triste é ver que a humanidade durante os séculos não melhorou em nada. Parece que o ser humano tem prazer em viver em pecado, tem viver em prazer em rebeldia com o seu Criador. E infelizmente isso não é um privilégio só dos nossos antepassados, não. É a triste realidade da humanidade nos dias de hoje também. Quando devemos correr para o Senhor, nós estamos cada vez correndo do Senhor. A humanidade hoje está se afundando no pecado. E nós, como igreja, precisamos mostrar Cristo a esta humanidade. Pois só o sangue de Jesus Cristo, só o poder, a graça do Senhor pode mudar a nossa sociedade. Não vai ser político, não vai ser a política, não vai ser eu ou você. Será a graça do Senhor sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre os nossos lares. É a graça do Senhor nas nossas vidas. No Antigo Testamento inteirinho, a Bíblia inteirinha, mas lá no Antigo Testamento todo, nós vemos o apontamento para Cristo. O panorama do Antigo Testamento inteirinho, ele vai servindo como um aio, como um guia para chegar até Jesus. E ele vai apontar que o Filho de Deus virá, o Messias, o ungido de Deus virá, assim como foi prometido lá em Gênesis. Ele virá para esmagar a cabeça da serpente, para remir-nos dos nossos pecados, para nos salvar. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás,
aqui é Moisés falando, que no futuro, Deus vai levantar um profeta no meio da nação de Judá, no meio da nação de Israel. A ele vocês devem dar ouvidos. E nós vamos ver isso lá em Atos 3, após aquela manifestação linda do Espírito Santo, narrada em Atos 2, quando Pedro se levanta e ele fala, a esse que vocês o crucificaram, é o Filho de Deus. Malaquias 4, versículos 5 e 6 diz, né? Eis que vos enviarei um profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim Jesus está nos apontando para João Batista, em Mateus 17, 11, quando ele começa a pregar lá no deserto, preparem o caminho do Senhor, vós do que clama no deserto, endireitai os ermos, endireitai a sua vida. Igreja, é o momento de endireitar a sua vida, é o momento de largar os seus pecadinhos de estimação, é o momento de você reatar o seu relacionamento com Deus, porque João Batista ele está dizendo isto, porque depois de mim virá aquele que será a redenção do povo de Deus. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías está anunciando sobre Jesus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e os outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e todos a verão. Aleluia. A glória do Senhor se manifesta nesta manhã, neste lugar. A glória do Senhor se manifesta nesta manhã no seu lar, na sua casa, onde você estiver nos ouvindo. A glória do Senhor se manifesta aqui. Estamos cientes que pecamos e com isso entristecemos a Deus, somos merecedores do inferno, mas é o amor de Deus que nos tirou do inferno. Olha que coisa fantástica, coisa linda, nós que já somos condenados, por natureza, nós já nascemos condenados ao inferno, pelo pecado de um, todos nós somos pecadores, mas Deus, Ele com o seu amor tão grande, seu amor tão imensurável, Ele prova o seu amor, que diz lá em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor, quando enviou Cristo, seu único Filho, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando Jesus nasce, tudo que os profetas, tudo que o Antigo Testamento vinha falando, começa a se cumprir. Jesus ele vem para mostrar que realmente vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena servir, vale a pena até sofrer se for necessário. Nós vemos isso, grandes homens da Bíblia perderam a cabeça, foram cerrados ao meio, foram crucificados de ponta cabeça, morreram apedrejados, morreram esquartejados, por amor a Cristo, e com certeza lá na glória hoje, eles estão dizendo assim, valeu a pena. Com certeza quando nós os encontrarmos, toda essa galera reunida lá no céu em adoração ao Senhor, você poder olhar para Isaías, né, que segundo a tradição diz que ele foi cerrado ao meio, imagina você falar com ele e ele dizer para você assim, valeu a pena. João Batista que perdeu a cabeça por não compactuar com o pecado de Herodes, você chegar para ele e falar, e aí, cadê sua cabeça? Está bem aqui, eu não me envergonho, eu não tenho tristeza em ter morrido naquele mundo, por amor ao Evangelho. Ah, mas não doeu, como é que foi isso? Foi uma dor assim tão rápida, porque quando eu fechei o olho, eu abri, eu estava face a face com o Mestre dos Mestres, eu estava face a face com o Rei dos Reis, eu estava face a face com Jesus. Então, valeu a pena? Valeu a pena. Muitas vezes nós desfalecemos ou até enfraquecemos a nossa fé por qualquer coisinha que nos acontece. Qualquer coisinha que nos acontece. Ah, não quero mais saber de Deus não quero mais saber de igreja, eu não quero mais irmãos. Abre aspas porque eu vou falar aqui. Toma vergonha na cara. Fecha aspas. Às vezes por tão pouca coisa, nós deixamos a nossa fé enfraquecer.
Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver tantos homens que padeceram por amor de Cristo. Se você estudar o período interbíblico, você vai ver de filhos que foram sacrificados na frente dos pais, das mães, sabe, foram presos em rodas, onde eram puxados, seu corpo todo esticado, e aí eles colocavam ratos dentro das suas barrigas, para sair comendo tudo, na frente da mãe, para a mãe poder negar Jesus Cristo, e estavam ali firmes, morreram seguros de que estariam com Cristo, e hoje eu tenho certeza que estão com Cristo. Sim, valeu a pena. Queridos, Jesus veio para mostrar que vale a pena nos privarmos de algumas coisas, vale a pena renunciarmos o pecado, vale a pena resistirmos ao diabo e sermos fiéis ao Senhor. Deus nos criou como a sua obra-prima, a excelência da criação, mas nós fomos sequestrados por Satanás, e pior, muitas vezes nós acabamos gostando do sequestrador. Eu não sei o nome a psicologia tem um nome para isso aqui, mas eu me lembro, há alguns anos atrás, a filha do Silvio Santos, quando foi sequestrada, lembra-se disso? Aí, síndrome de Estocolmo, o ponto eletrônico aqui é uma bênção, glória a Deus. A síndrome de Estocolmo. Eu lembro que quando essa menina foi sequestrada, depois que acabou o sequestro, tudo, ela foi lá no muro da casa dela, lembram-se disso? Não, porque o pessoal era bacana, o sequestrador era bacana. A gente fazia isso, a gente jogava baralho, a gente conversava bastante. Eles eram vítimas da sociedade. Queridos, é isso que acontece com a gente. O diabo, ele nos cega de tamanha forma que muitas vezes a gente concorda com ele. Ah, mas eu vou na igreja no domingo, na quarta-feira, sou dizimista, eu faço e aconteço lá na igreja, mas fazer um pouquinho de coisa errada aqui, não pega em nada. Sabe, eu cabular aula na faculdade, eu colar na prova, eu trair minha esposa, meu marido, eu bater na minha esposa 3 vezes por dia, é coisa assim, é coisa pouca, não pega nada. No domingo eu estou lá na igreja e está tudo certo. Olha, minha esposa até merece apanhar. Irmãos, isso daí é coisa do diabo, é coisa do cão, cai fora. Nós não podemos flertar com Satanás, com o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado. Então nós não podemos gostar desse tipo de sequestro. Mas enfim, após esse sequestro, todo sequestro requer o quê? Um pagamento. E Jesus estava disposto a pagar o nosso resgate. O sequestro de Satanás, ele requer um pagamento com sangue. E Jesus está disposto, então, a pagar o resgate com o seu sangue. O plano para esse resgate, o plano da salvação, já existia desde antes da fundação do mundo. Isso está lá em 1 de Pedro 1, de 18 a 20. O sangue de Cristo que era conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim do tempo em vosso favor. Eu gosto muito quando o pastor Paulo resume esse verso na seguinte fala: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja a cruz. Jesus nasceu, cresceu, com certeza bagunçou bastante, brincou bastante, foi uma criança normal, feliz, jogou bola, andou de carrinho de rolemã, bolinha de gude, todas essas coisas. Só não ficou no computador porque não tinha. Jesus cresceu, ensinou, Jesus curou, Jesus desafiou os escribas, Jesus desafiou os fariseus, Jesus desafiou os entendidos da lei, Jesus foi humilhado, Jesus chorou, Jesus ficou triste. Lembra-se lá quando Lázaro morre? Jesus fica triste. Mas um dia também Jesus foi preso, foi espancado, foi humilhado, sofreu até as últimas consequências pelo simples fato de amar eu e você. O que foi anunciado lá em Gênesis 3,15, agora nós vemos a acontecer. Jesus, ele foi crucificado e ele morreu. Tudo que a Escritura disse de Jesus se cumpriu. Tudo que ele prometeu se cumpriu. Ele morreu.
Mas olha que coisa extraordinária que nós vemos nos versículos seguintes. Jesus ressuscitou, Ele cumpriu com a sua palavra, Ele ressuscitou. João 19:30, ele diz, né, que Ele entrega o seu Espírito, dizendo, né, está consumado, tetelestai, né, está consumado, a sua dívida foi pago, o plano da redenção do homem está pago, a nossa dívida foi cancelada. No primeiro século, quando um criminoso era preso, seus delitos eram registrados num papel, né, num papiro conhecido como cédula de dívida. Ao cumprir a pena ou chegando à ocasião da sua liberdade, o juiz responsável pela sua soltura pegava então essa cédula, olhava todos os seus crimes e ele escrevia no pé da letra em grego, né? Tetelestai, está pago, a pena está paga, está absolvido, tudo que ele precisava pagar já foi pago, agora ele pode desfrutar da paz, ele pode desfrutar da liberdade. Consumado, essa é a palavra para nós, está tudo pago, totalmente pago, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade está pago na cruz. Jesus pagou o preço, um preço altíssimo, o seu sangue derramado por mim e por você. Essa é a nossa verdadeira situação, em que Cristo nos traz a satisfação da justiça divina. Não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do seu pecado, o sangue de Jesus é capaz de limpar o seu pecado. Quando lembranças ruins de um passado distante ou recente surgirem e nos sentirmos culpados e ameaçados em nossa paz, basta nos lembrarmos do que Cristo fez na cruz, basta nos lembrarmos das suas últimas palavras: está consumado. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Sangue este que risca então a nossa cédula de dívida, que nos era contrária, nos dando então a partir de agora a salvação, a libertação, uma vez por todas. Quando Jesus gritou a palavra, está consumado, todas as profecias do Antigo Testamento referentes à sua obra na cruz foram cumpridas e terminadas. O que ele prometeu em Gênesis 3,15 se cumpriu. A descendência da mulher esmagou a cabeça da serpente. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje todos nós temos acesso a Deus. O caminho da salvação foi aberto. Está consumado significa que a lei da antiga aliança estava terminada. Não vivemos mais na escravidão da lei, mas sim sobre a liberdade da graça de Deus. Vivemos na nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Em resumo, a palavra importante do Evangelho não é faça, mas sim está feito, está consumado. A obra da redenção terminou. Jesus havia morrido, faltava agora cumprir a sua promessa da ressurreição ao terceiro dia. Porque como diz lá em Mateus 16:21, né? Era necessário que eu fosse morto, mas que eu ressuscitasse ao terceiro dia. 3 dias se passam e Jesus ressuscita. A ressurreição de Jesus traz a vitória sobre o diabo e a morte, e com isso nos dá a garantia da sua volta para nos buscar e nos levar para Ele, desfrutando assim da sua maravilhosa presença para todo sempre. A vida eterna que só Jesus pode dar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. E como está a sua expectativa pela volta do Senhor? Se Ele voltasse agora, será que todos nós subiríamos? Será que alguém ficaria aqui para perguntar o que está acontecendo? Como está a sua vida diante da expectativa do retorno do Rei? O retorno é certo. João 14, 1-4 diz, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito que eu vou lhes preparar lugar. E se eu for, eu voltarei. Olha que coisa linda. Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar as ruas de ouro. Eu vou preparar as mansões celestiais
porque eu vou voltar e levarei vocês comigo, eu levarei a igreja comigo, os escolhidos, aqueles que não resistiram à graça do Senhor, irão comigo e viveremos por toda a eternidade, porque assim o texto diz, Jesus nos falando, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Não resta a menor dúvida de que o rei está voltando, e quando no início da mensagem foi mencionado para nós notarmos detalhes narrados no texto de João, nós vemos alguns detalhes que nos inspiram a sonharmos com esse dia. E eu quero frisar à igreja nesta manhã, a você que está nos ouvindo pelo YouTube, este dia está mais perto do que podemos imaginar. O rei está voltando. Eu quero encerrar a mensagem lendo novamente o texto que nós fizemos a abertura do culto e contar uma história de uma tradição que nos aponta, que nos confirmam detalhes do texto lido e que nos mostram que Jesus está voltando. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Versículo 7. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas estava dobrado à parte. O lenço que fora colocado à cabeça de Jesus não estava com os panos, mas estava dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam que a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Por que Jesus dobrou o lenço? Por que Jesus deixou os lençóis no sepulcro depois da sua ressurreição? João 20, versículo 7, como acabamos de ler, nos conta que aquele lenço que foi colocado sobre a face de Jesus não foi deixado de lado como os lençóis do túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos contar que o lenço fora dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo de pedra. Bem cedo, na manhã do domingo, quando Maria Madalena vai à tumba, ela descobre que a pedra havia sido removida. Então ela corre, vai ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo e disse: tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde o levaram. Pedro e o discípulo correm ao túmulo para ver. O outro discípulo passa à frente de João, chega lá primeiro, mas quando passa à frente de Pedro, chegando lá primeiro, então ele para, ele observa os lençóis, mas não entra. Então Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis deixados ali, enquanto o lenço que cobria a face de Jesus estava dobrado e colocado de lado. Isso é importante? Sim, definitivamente. Isso é significante? Sim. Para poder entender a significância do lenço dobrado, precisamos ouvir um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com a relação entre o amo e o servo, e todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira que o seu amo queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperaria fora da visão do amo, até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar a mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Se o amo tivesse terminado a refeição, ele se levantaria, limparia os seus dedos, limparia sua boca, sua barba, embolaria seu lenço e o jogaria à mesa.
Mas naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. Agora, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria em tocar a mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Glória a Deus, Jesus está voltando. O lenço do Senhor foi encontrado dobrado. Queridos, se essa tradição é verdadeira ou não, não me importa. O que me importa é que a palavra de Deus nos garante que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E hoje nós celebramos isso. Nós celebramos a morte e a ressurreição, na certeza da volta, do retorno daquele que virá para levar a sua igreja, levar os amados do Senhor, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Se você entendeu essa mensagem, coloque-se em pé.